Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite para os meus seguidores, pessoal. Fazendo aqui um charquezinho, né? Olha, tempero tá bonito, né? Agora vamos ver o sabor, né? Quem de vocês quer saborear isso aqui, ó? Esse charque aqui, ó. Refogado. Desse jeito, ó. Tá uma delícia, viu? O cuscuz já tá aqui pronto. Daqui a pouco passar para dentro da barriga, né? É desse jeito aí. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Que Deus abençoe a todos. Se inscreva aí no meu canal. Fico muito agradecido, viu? Aqui não para não, viu? É no serviço, é em casa, é sempre fazendo as atividades. E vamos lá, vamos que vamos. Olha que coisa linda. Esse, viu? Aqui nem cachorro come porque não sobra. Valeu, tchau e obrigado. Fica aí com Deus, um abraço a todos. Que a paz de Deus esteja com todos.